foi plano de saúde, Plano de saúde. que é outra briga do fisioterapeuta, É. né? Fisioterapeutas versus planos de saúde. Como o Crefito tem alguma ação nesse sentido? Como que o Crefito tem tentado ajudar profissionais com planos de saúde e essas tratativas aí? Tá. Vamos lá, então assim, ó, o Crefito, ele não tem o que a gente chama de jurisdição, que ele não tem uma autonomia para, por exemplo, multar uma operadora de saúde. Ele não tem autonomia para chegar lá e falar assim, olha, esse preço está baixo, pode aumentar. O Crefito, ele não tem essa Que a autonomia. galera chega lá e comenta e fala assim, É. pô, a operadora tá pagando R$2, o Crefito não faz nada. Se a gente pudesse, é claro que nós faríamos. Nós ganhamos ação judicial contra o Fleury, o Lavoisier, que são grandes laboratórios, imagina contra a operadora, mas nós não temos jurisdição sobre isso. O que a gente faz? Não é porque não tem jurisdição que a gente não trabalha. Então, nós criamos uma Câmara Técnica de Saúde Suplementar nessa gestão, e essa Câmara Técnica, ela está vinculada com a Comissão de Gestão e Empreendedorismo, para a gente, primeiro, formar os gestores dentro dessa ótica, também das operadoras de saúde. Então a gente trabalha para formar gestores para que eles possam negociar e também entender quais são os seus direitos e suas prerrogativas perante as operadoras. Que o grande problema que nós temos na base é uma desinformação das normas, dos próprios direitos. Por exemplo, todo ano você tem que aumentar o valor do atendimento. E os fisioterapeutas não notificam as operadoras para que eles aumentem. Então hoje o Crefito ele tem um trabalho para que estimule os fisioterapeutas a requererem esse aumento. Aí você tem clínica que está 10 anos sem aumentar, ou até abaixou o preço, que é um absurdo. Visto a inflação, né, tem que seguir no mínimo. É né? um absurdo. E assim, inclusive o Crefito ele está essa semana, né? Eu não sei quando que vai ao ar, mas nós vamos para a reunião na ANS falar sobre glosas. O Crefito está representando o Conselho Federal, o sistema COFIT-Crefito, Crefito 3, e aí a gente vai lá fazer a participação nessa reunião. Então, e essa Câmara Técnica também, aí é até bom os profissionais saberem, é bom que você tenha um alcance que a gente já amplia também isso. O Crefito ele recepciona, essa Câmara Técnica recepciona as denúncias referentes aos abusos que as operadoras cometem. Então, nós estamos com um trabalho numa região do interior, aí eu não posso citar para preservar as clínicas, né? Nós estamos com um trabalho na região do interior que nós denunciamos no Ministério Público, na Vigilância Sanitária, os abusos praticados por uma operadora de saúde. Nós estamos com esse case inicial, né, para avaliar até qual é o resultado para a gente ter escala. Mas constantemente o Crefito notifica a operadora de saúde, né, tenta ajudar o profissional na medida do possível, né, para que ele possa combater esse abuso. O grande problema é que a gente tem a maior parte das reclamações, elas estão relacionadas a preço, né, do atendimento. E o preço do atendimento ele é algo definido em contrato. E o Crefito ele não pode legislar sobre um contrato. Então, de repente, você é uma operadora e eu sou fisioterapeuta. Eu aceito um contrato com você de um preço. O Crefito ele não pode se meter naquele contrato, porque é um contrato de duas partes, né? Então, mas existe esse trabalho da Câmara Técnica. Esse trabalho ele está sendo... a gente tem tido um retorno muito positivo dos profissionais. E um dos princípios dessa Câmara Técnica é justamente letrar, né? A gente estimular os profissionais a entenderem quais são os seus direitos e prerrogativas com base nesse ecossistema das operadoras. E está dando certo, assim, a gente está tendo bastante resultado positivo. Glosas abusivas, sabe, essas coisas, glosa abusiva, não cobertura de procedimento, imagina, você tem um paciente crônico, e aí você tem repetição, muitas das vezes, de exercício, certo? A operadora diz que aquilo não pode, e quem audita não é um fisioterapeuta. Então a gente faz uma intervenção com relação a isso. Então a gente tem tido retorno desses casos, retorno positivo. E aí, inclusive, recomendando para os profissionais utilizarem os documentos da área exclusiva, porque o documento da área exclusiva vem com um brasão do Crefito. Então vai com peso diferente, de repente um recibo, um atestado, um receituário. Isso tem um peso diferente para a operadora, né? Que é um documento assinado eletronicamente dentro de uma plataforma do Conselho. Isso tem ajudado também os profissionais a reduzirem
essas glosas abusivas. Né? Então sempre pensando nessa questão preventiva, sabe?